Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como realizar comparações entre períodos aqui no Power BI. Nós vamos aprender a calcular dois indicadores extremamente importantes, principalmente para quem trabalha com dados temporais, tá? Que é o Year Over Year e o Month Over Month. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular a diferença do ano corrente ou do mês corrente em relação ao ano anterior ou em relação ao mês anterior. E normalmente ele é utilizado em cartões assim, de resumo. Ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, month over month e year over year. Significa o quê? Ó? Que eu tô com o ano de 2025 selecionado e 2025 é 0,31% maior do que o ano de 2024. E aqui no month over month, o último mês, né, selecionado aqui de 2025, ele é 0,6%, tá, por cento menor em relação ao mês anterior do mesmo período aqui de 2025. Tranquilo? Então, bora lá. Como que a gente vai calcular isso aqui, tá? A gente vai vir aqui em aula, tá? Vou mostrar para vocês em branco aqui, ó. Então a gente vai calcular esses dois indicadores ali. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui uma tabela para mostrar para vocês didaticamente aqui como que a gente vai construindo isso. Tranquilo? E dentro dessa tabela, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma coluna de data, vou vir aqui na minha tabela calendário, ó. Vou pegar essa data e colocar aqui dentro. Vou vir aqui em compilar. Tá? Eu vou tirar aqui o dia e o trimestre, que não me interessa. Deixar assim. E aqui dentro também eu vou colocar uma medida de produção, ó, que é o que eu vou calcular a relação entre a diferença do atual em relação ao anterior. Beleza? Ó, fica assim, acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá vendo? Tá só 25 porque aqui tá selecionado 25, tá? Se eu tirar o filtro aqui, aparece tudo. Beleza? Eu vou deixar assim. Ó. Então agora a gente vai fazer o quê? Eu vou calcular da primeira forma para mostrar para vocês e depois eu calculo da segunda forma. Tranquilo? Então vamos lá, medidas, botão direito, tá? Você podia calcular isso aqui em qualquer tabela sua, tá? Eu tenho uma tabela de medidas específica para isso já. Ó, botão direito, nova medida. Eu vou chamar ela de Year Over Year, produção. Deixa assim, tá? Igual. E eu vou utilizar agora variáveis, tá? Se você tem dificuldade na utilização de variáveis, eu vou deixar um vídeo para vocês, tá? Na descrição desse vídeo aqui. Vocês podem dar uma olhada lá como que utiliza a variável. Mas eu vou explicar aqui de maneira rápida também, conforme eu for escrevendo a medida para vocês aqui. Ó, fiz assim, tá? Agora eu vou segurar o Shift e apertar o Enter no teclado. Vou deixar assim. E aqui eu vou escrever var. Ó, var assim. Basicamente eu estou falando, ó, vou criar uma variável, tá? Eu vou dar um nome para ela. Vai ser do cão, assim, tá? Sem o tio ali, sem acento também. É anterior. Você não pode colocar acento e coisas do tipo em variáveis, tá? Dá problema. Igual. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que chamar a função calculate. Beleza? Basicamente, ela faz o quê? Ela calcula uma expressão, tá? Que é um resultado que eu quero obter. E dentro desse resultado, eu posso utilizar um filtro ali para filtrar ele da maneira que eu melhor entender. Então, basicamente, ela faz isso. Dentro da calculate, eu vou colocar a função sum. Beleza? Caso você tenha uma medida de produção, igual eu tenho aqui, ó, tá beleza? Que eu já calculei esse sum fora, que é uma outra medida, você poderia colocá-la direto aqui. Mas eu vou mostrar para vocês como que calcula ela completa, sem precisar de uma medida externa, beleza? Ó, então a sum, tab. O que que eu quero somar? Eu quero somar a minha produção total, beleza? Então vou escrever aqui, ó, produção. De vocês aí, pode ser quantidade, pode ser um valor financeiro, tá? Então vocês coloquem conforme a necessidade de vocês. Vou colocar aqui, ó, produção. Fechar parêntese. Tranquilo? Ó, agora eu vou colocar um filtro. Aqui que está o segredo. Ó. Vou colocar uma vírgula. Beleza? E eu vou chamar um filtro de data aqui, ó. Que é date add. Assim, ó. Opa, date add. Coloquei uma letra A ali no lugar. Tava errado, beleza? Ó, tab. E o que que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou chamar uma data, tá? Que eu quero localizar aqui. E vou pedir para ela voltar um período. Tá? Pode ser ano, pode ser mês, pode ser dia. Já vou mostrar para vocês ali. E detalhe, tá? Se você já viu essa função ser construída em algum outro vídeo, a segunda que eu vou mostrar é bem diferente dessa, tá? Então fica aí até o final do vídeo, que essa aqui é a forma não muito correta de se calcular. Mas eu estou mostrando para vocês que você pode também utilizar dessa forma, caso você ache interessante. Tranquilo? Então, ó, date add. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui uma coluna de data. Vou chamar lá da calendário mesmo, ó, de calendário data.
ela aqui, ó. E não coloca esse ponto, ano, data, dia, tá? Isso aqui é um tipo de filtro que você coloca aqui dentro. Toma cuidado para você não acrescentar esse valor, tá? Coloca uma vírgula ali direto, ó. Vírgula. Agora, o que eu quero fazer? Agora eu vou colocar aqui quanto tempo que eu quero voltar em relação à data. Então, normalmente a gente coloca aqui menos 1. Tá? O que significa? Menos 1 em relação à data que eu defini. Então, pode ser menos 1, ó. Você apertando vírgula de novo, vai aparecer aqui, ó. Menos 1 dia, menos 1 mês, menos 1 trimestre ou menos 1 ano. Nesse caso aqui, como é year over year, eu vou calcular menos 1 ano, beleza? Você também poderia, por exemplo, colocar aqui mês e colocar menos 12 meses, que daria na mesma, né? Em relação ao ano ali. Não teria problema nenhum. Vou colocar assim. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu falei, calculate. Soma para minha produção e volta esse valor da produção um ano antes. Então, é isso que eu estou falando para ela fazer. Beleza? Ó, fechar parênteses aqui na dated. E agora eu vou fechar parênteses de novo, porque eu tenho que fechar a calculate. Ó, deixar assim. Tranquilo? Agora eu vou apertar Shift, Enter de novo para descer. E vou colocar um return aqui já, tá? Essa função não está pronta ainda, tá? Eu vou colocar um return só para mostrar para vocês os valores aqui na tabela. Ó. Vou botar um return. O que é esse return? Basicamente falou, retorna para mim alguma coisa que eu quero. Nesse caso, eu vou retornar o valor dessa variável aqui. Então, return produção anterior. Ó, produção anterior. Tá vendo? Quando você utiliza a variável, fica com esse xzinho aqui, a variável que você criou, tá? Ó, beleza? Deixar assim. Agora eu vou dar um enter. Ó, a medida já foi criada aqui. Vou pegar ela e vou soltar aqui dentro para mostrar para vocês. Ó. Só vou colocar um ponto ali para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou clicar em cima dela de novo, ela vai aparecer aqui em cima. Tá? E vou apertar aqui. Ó. Ela vai aparecer com um ponto ali, fica mais fácil de você entender. O que é que eu quero mostrar para vocês? Vou voltar aqui em 2020. Ó. O que acontece? Como eu criei uma coluna nova, tá vendo que 2020 os valores dos meses aqui estão tudo em branco? Por quê? Porque não existe um ano antes de 2020. Então sempre o primeiro ano vai ficar em branco, beleza? Vai começar a contar a partir do segundo. E tá vendo aqui, ó, janeiro, tá vendo, ó, 1.758.000, ele veio para cá, ó, tá vendo? Porque como eu escolhi um ano, ó, ele pegou janeiro de 2020 e colocou lá em janeiro de 2021. É isso que essa função faz. Tranquilo? A outra que eu vou mostrar para vocês já já, ela faz a mesma coisa. Só que tem um detalhezinho que quando você trabalha com data quebrada, por exemplo, assim, eu rodei 15 dias. Acontece um problema. Quando chegar lá, eu vou te mostrar. Essa aqui não resolve esse problema e a outra que eu vou mostrar para vocês resolve. Só que essa aqui é mais fácil de ser calculada. Tranquilo? Ó, se a gente chegar aqui na função, ó, clicando em cima da função e mudar aqui para mês, ó, month, ó, você vai ver que esse valor vai vir para cá. Por quê? Eu estou calculando em relação ao mês agora. Eu não vou trocar o nome, eu vou deixar com o nome de ano mesmo ali, tá? Ó, clica aqui, apertar Enter. Ó o que aconteceu. Beleza? Agora ela pulou um mês só, ela não pulou o ano inteiro. Então você pode utilizar a mesma função para calcular o month over month e o year over year, tá? Você não precisa criar uma outra função. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma divisão aqui para calcular o valor percentual que vai ficar aqui. Tranquilo? E é bem simples fazer isso. Ó. Você vai ter que fazer assim. Ó. Você vem aqui, tá? Depois do parênteses, Shift Enter. E vamos criar outra variável aqui, tá? Vamos lá, var. Eu vou chamar ela de year over year, tá? Deixar assim mesmo, ó. Igual. Beleza? E vou chamar a função divide. Assim, ó. Que é essa daqui, ó. Eu poderia fazer uma divisão comum ali com uma barra? Poderia. Só que quando você não utiliza essa função divide, caso você divida por zero, se lembra lá da matemática que não pode ser dividido por zero, se você utilizar a barra e acontecer de dividir por zero por algum motivo aí na sua tabela, vai dar um erro. Então você tem que utilizar essa divide para não aparecer esse erro de divisão por zero. Tranquilo? Que quando você divide por zero, ele vai dar uma célula em branco. Basicamente é isso. O que eu vou chamar aqui dentro? Eu vou ter que chamar a sum de novo. Lembrando, tá? De novo, se você já tiver uma medida ali, no meu caso, essa medida de produção total, você poderia chamar ela aqui dentro também. Não teria problema nenhum. Beleza? Ó, tab. Vou somar de novo a minha coluna de produção. Ó, produção, que é essa aqui. Ó. Fecha parênteses. O que eu vou fazer agora? Menos, tá? O ano anterior. Beleza? Então, eu estou pegando aqui, no meu caso aqui eu deixei mês, tá? Então, eu estou somando o mês atual e vou descontar o mês anterior. Essa função vale pro ano também. Depois você vem aqui e troca pro ano tranquilamente. Ó, agora eu vou colocar aqui.
Quem que é o ano ou o mês anterior, tá? É essa variável de cima aqui. Por isso que eu criei aquela variável ali, ó. Produção, ó, anterior. Tá aqui, ó. Beleza? Agora eu vou colocar uma vírgula. E agora o denominador, que é a de parte de baixo da divisão, tá? E eu vou chamar ela de novo. Então, basicamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o mês atual, estou descontando o mês anterior e estou dividindo pelo mês anterior. É assim que você vai chegar naquele resultado lá de percentual. Ó, produção, de novo, anterior. Beleza? Fecha parêntese. Se você dar Enter aqui, ó, não vai acontecer nada. Já vou mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? Quando você trabalha com variável, não acontece nada. Tem que colocar um return, você tem que retornar essa daqui, ó. Ela está retornando a de cima. Beleza? Então você tem que vir aqui e trocar, ó. Year over year. Agora vai aparecer um valor de percentual ali, ó. Apertando Enter. Ó, apareceu zero por quê? Você tem que fazer uma formatação. Então você vai ter que vir aqui, ó, tá vendo? A parte de cima, só selecionar a função, ó. Escolhe aqui percentual e acerta as casas decimais, ó. 2 casas que normalmente eu utilizo. Ó, beleza? Já apareceu ali o valor. Show de bola. Ó, eu vou mudar aqui para ano. Tá? Só para ficar conforme ali a medida que eu criei. Então aqui vai ser year. Como vocês viram, né? Se quiser utilizar para o mês, é só mudar ali. Não tem problema nenhum. Apertar um Enter. E aqui já foi calculado. Ó. Primeiro problema, isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como que resolve. Tá vendo? Ó? Por que está aparecendo aqui menos 93,15%? Basicamente, ela fez o quê? Este mês especificamente aqui tem 2 dias só. Isso aqui é 2 dias de produção. E ele foi lá em junho, tá, do julho do ano passado, e antes de calcular a divisão, ele pegou o valor de julho inteiro. Então ele colocou aqui 118 dividido por 1.700.000 e pouco lá, que é esse valor aqui, ó, julho de 24, ó. Aqui, ó, 1.730.000. Se eu tirar aqui de novo, ó, se eu vir aqui trocar de novo para vocês, ó, produção anterior, ó. Vou colocar aqui, só que eu vou ter que mudar ali de novo que aparece percentual, tá? Vou vir aqui em cima, ó, número inteiro. Beleza? Olha o que ele está fazendo. Ele não está puxando parcial, ele está puxando o mês inteiro. Então, esse é o problema de você calcular dessa forma aqui. Caso você não se importe de calcular assim, em algumas situações a gente acaba calculando desse jeito, tá? Mas não é tão comum assim de ser utilizado. Você pode utilizar esse aqui. Agora, caso você queira que ele puxe parcial, ou seja, se nesse mês aqui eu trabalhei 2 dias, ele vai puxar 2 dias somente lá de julho do 24. Ele não vai puxar o mês inteiro. Entendeu a diferença? Então agora eu vou mostrar para vocês como que calcula para ele puxar parcial. Eu vou deixar do jeito que está aqui, tá sem percentual, porque fica mais fácil de calcular, beleza? Depois lá no final eu troco de novo e a gente coloca aqui os valores. Então vamos lá. Agora eu vou calcular para vocês de uma outra forma, que é um pouquinho mais complexa, tá? Mas também qualquer coisa você pode copiar aqui da minha tela, não vai ter problema. Então eu vou vir aqui de novo em medidas, botão direito, nova medida. Esta aqui eu vou chamar de year over year de novo. Produção. Vou chamar de 2 aqui, vou colocar um 2 na frente para diferenciar. Igual. A Shift Enter novamente. E agora eu vou criar uma variável que é responsável por encontrar a última data da qual eu tive alguma movimentação na minha tabela. No meu caso aqui, na minha tabela de produção. Vou chamar essa variável de última data de produção. Vou colocar um igual. E agora eu vou chamar a função calculate. Ó. Calculate. Vou apertar um tab. E dentro da expressão da calculate, eu vou colocar uma outra função que vai ser responsável para encontrar essa última data. Que é esta função aqui, ó. Last date. Como o nome já diz, né? Última data. Apertar tab. E agora eu vou chamar uma coluna de data. Data. E você pode chamar 2 colunas, tá? Caso você trabalhe com uma tabela calendário, você pode até chamar a coluna da sua tabela calendário, mas eu recomendo, nesse caso específico, chamar a sua coluna, vamos dizer assim, original, tá? Lá da sua tabela, no meu caso aqui da tabela de produção, mas você pode ter uma tabela de vendas em vez da sua tabela calendário. Por quê? Em algumas situações, que é o meu caso, eu trabalho com data e hora. Então, às vezes, quando você faz uma tabela calendário, essa tabela calendário só trabalha com data e não trabalha com hora. Então, às vezes, ela pode ser que ela não pegue todos os valores de forma correta. Não é normal acontecer isso, tá? Mas, para evitar que aconteça esse errinho,
a gente faz isso aqui, nesse caso específico aqui. Mas você pode fazer o teste aí, tá? No meu caso aqui eu até testei e não aconteceu erro nenhum. Mas, caso aconteça alguma diferença de um valor meio estranho para você, você pode trocar a coluna específica aqui de data, tá? Que pode ser que corrija esse erro aí caso aconteça. Como eu falei para você, neste caso meu que nem aconteceu, mesmo trabalhando com hora. Então eu vou chamar essa daqui, ó, produção data. Vou fechar o parêntese. Agora eu vou chamar um filtro, beleza? Então vírgula. E eu vou chamar esse aqui, ó, remove filters. Como o nome já diz também, basicamente estou falando aqui, ó, pega a minha coluna de data, tá? Minha tabela de data, melhor dizendo, e retira todos os filtros que tem dentro dela. Por quê? Às vezes eu estou filtrando alguma coisa com uma outra função ali e filtra e a data vai vir errada, tá? Então, basicamente é para isso que ela serve aqui. Neste caso aqui eu vou chamar minha calendário, beleza? Vou fechar parêntese, como eu falei para vocês, tá? Então, caso aconteça algum problema, você pode trocar aqui, em vez da de produção, que é o que eu estou utilizando, tá? Você pode chamar da calendário também. Só coluna de data lá da calendário. Ó. Fechar parêntese. Fechei aqui do filtro, tá? Agora eu vou chamar aqui também o parênteses da calculate. Primeira parte tá pronta, beleza? Agora Shift Enter novamente. E vou criar uma segunda variável. Vamos lá, var. Esta aqui é a variável que a gente fez naquela medida anterior ali, tá? Basicamente é parecida com aquela, não é a mesma, tá? Que a gente vai criar aqui. Agora que a gente vai encontrar o valor. Então vamos fazer assim, ó. Vou chamar aqui de produção anterior igual. Neste caso aqui eu vou dar um Shift Enter em vez de colocar a calculate aqui novamente, porque essa aqui é uma função bem grande, tá? Então vai ficar muitos valores aqui acumulados, vai ficar difícil de entender. Então, ó, Shift Enter. Beleza? Eu vou dar um Tab aqui, só para ficar na mesma linha da produção aqui, que é uma boa prática. E vou chamar Calculate novamente. Ó, calculate, Tab. Aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um Shift Enter novamente. Beleza? Como eu falei para vocês, caso vocês tenham dificuldade em trabalhar com variável, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo aqui, explicando para vocês como que trabalha com variável, caso vocês tenham dificuldade em construir isso aqui, tá? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Lembre-se lá da outra. Basicamente eu vou seguir, a primeira parte é igual. Vou chamar lá a sun de novo. Tab. Aqui dentro eu vou somar ali a minha coluna de produção. Então, ó, produção. Aqui, ó. Beleza? Ó, fecha parênteses. Vírgula. Tá? Eu poderia colocar a outra função aqui do filtro aqui na frente, mas para ficar mais bonito, tá? Eu vou dar um Shift Enter e vou colocar ela aqui do lado embaixo da outra, para ficar mais interessante. Agora eu vou chamar a date add de novo. Mesma coisa da outra, até aqui é igual, ó. Eu vou chamar uma coluna de data aqui, tá? No meu caso é AD calendário. Ó, data. Vírgula. Eu vou colocar, neste caso aqui, 12, menos 12, tá? Que vai significar menos 12 meses, é a mesma coisa que um ano. Já vou explicar para vocês a hora que eu terminar ela inteira, por que eu estou colocando 12 em vez de colocar um ano aqui. Só para facilitar o entendimento de vocês, tá? Mas é a mesma coisa. E aqui eu vou colocar month. Beleza? Fecha parênteses. Vírgula. E agora que vem o segredo. Eu vou colocar um segundo filtro aqui dentro, que vai dar a diferença para fazer a filtragem ali. Por exemplo, eu trabalhei 15 dias no último dia desse mês, eu vou pegar 15 dias do mês anterior. Eu não vou pegar os 30 dias do mês anterior conforme a medida anterior estava fazendo. Então aqui que vai estar o segredinho da coisa. Ó. Então você vai apertar aí de novo, ó, Shift Enter. E agora eu vou colocar um segundo filtro dentro da Calculate. Ó. Eu coloquei a expressão, que é o sum, a date add, que é o primeiro filtro, que é igual ao anterior lá que eu fiz, e agora a gente vai colocar um segundo filtro aqui dentro, que é essa função chamada filter. Essa aqui, ó. Beleza? E ela vai pedir uma tabela, beleza? Que é uma tabela de datas aqui no caso. E eu vou chamar a função all, tá? Essa função all faz o quê? Basicamente, ela fala assim, pega tudo que tem dentro dessa tabela para mim. Então é isso que ela está fazendo. All.
de calendário, tá? Beleza? Tabela inteira, tá? É só de calendário, não vai colocar nada aqui na frente do de calendário, senão vai dar erro. Ó, fechar aqui o parênteses. Beleza? Ó, então a primeira parte da função filter está pronta. E agora eu vou colocar um filtro dentro dessa tabela calendário que vai ser responsável por encontrar a mesma data parcial, só que do ano anterior. Beleza? Então, por exemplo, se nesse último mês desse ano eu trabalhei até o dia 10, ele vai lá no ano anterior e vai pegar 10 dias do mesmo mês do ano anterior. Tranquilo? Eu vou colocar a função inteira para vocês aqui e depois eu explico. Beleza? Então eu vou colocar assim, ó, vírgula, de calendário, que é a minha coluna de data. Beleza? No meu caso, tá, eu estou utilizando a de calendário. Se você não tiver uma tabela calendário, você pode usar a sua coluna de data comum aí da sua tabela que você tem. Não precisa criar uma de calendário, mas eu recomendo que crie, tá? Ó, tab. Ó, vou colocar agora um espaço, colocar menor ou igual. Eu já vou explicar essa parte, tá? Vou colocar a função inteira aqui. Ó. Edata, o edate aqui, né? Edate, tab. Beleza? Essa função basicamente ela vai pegar uma data e vai voltar um período. Em questão de mês aqui, tá? Então eu vou colocar lá. Qual que é essa data aqui inicial? É aquela variável que eu calculei lá em cima, ó. Ó, última data de produção. Então eu tenho que chamar ela aqui, ó. Última data de produção. Beleza? E eu quero que ela volte 12 meses, porque eu quero que ela volte um ano, ó. Então, menos 12. Beleza? Fechar parênteses. Fechar parênteses. Ó, deixar assim. E agora eu vou apertar um Shift, tá? Shift Enter. E eu vou fazer o quê? Eu vou apertar um Backspace aqui, tá? Para essa barrinha vir na mesma linha. Tá vendo que tem uma linha cinza clarinha aqui na Calculate? Eu vou fazer ela vir ali, ó. E vou fechar o parênteses aqui. É uma boa prática, tá? Porque eu tô fechando a Calculate na Calculate. É isso que quer dizer. E agora, voltando nesse menor ou igual, qual que é a função dele? Basicamente, a função dele é fazer essa volta. Então, eu tô falando aqui, ó. Pega a minha coluna de data e ela tem que ser menor ou igual à última data que eu encontrei, só que 12 meses antes. Então, esse menor ou igual tem esta função aqui dentro, beleza? Essa função aqui, year over year, produção 2, já está funcionando. Eu vou dar um return aqui e depois a gente faz a divisão lá para transformar em percentual. Ó. Então, Shift Enter, dá um backspace de novo para voltar aqui para baixo. Ó, return. E eu vou chamar a produção anterior aqui dentro, que é o nome da variável que eu criei, né? Produção anterior. Enter. Beleza? Foi criada aqui, ó. Eu vou soltar ela aqui também, ó. Só vou dar um ajuste ali, ó. Clica em cima dela. Eu vou vir aqui e colocar a vírgula ali para facilitar o entendimento. Tá vendo qual que é a grande diferença aqui, ó? A função anterior, que é esta daqui, ó. O que que ela fez? Ela trouxe o valor inteiro do mesmo período do ano anterior sem ser parcial. Então, se a gente voltar lá em junho de 24, ó, 1.733 é o mesmo valor que está aqui, não foi parcial. E neste ano aqui, neste mês presente, né, nós produzimos 118, que é um valor parcial do mês, porque a gente não finalizou o mês ainda. E com a medida nova que a gente criou, ela também trouxe o parcial, ó, tá vendo? 104 mil ali, então os valores aqui são aproximados. E quando você transformar isso aqui em percentual, você vai ver que dá uma diferença gigante. Então, é esse que é o grande problema de você utilizar a primeira medida em vez da segunda medida. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar esses dois valores em percentual para a gente fazer a troca aqui e fazer o comparativo. Então, ó, na primeira medida que criamos, vou vir aqui só e vou trocar o return aqui, né? Para o year over year. Vou apertar um Enter. Beleza? Deu isso daqui. E agora eu só vou trocar aqui para percentual aqui em cima. Trocando aqui, ó, deu os valores ali, vou colocar 2 casas decimais. Assim, ó, tá bom. Tá vendo? Ó, deu menos 93%. Ó. Então, para quem trabalha com mês, não utilize essa primeira medida que criamos, tá? Utilize a segunda. Quando você trabalha com um ano, a diferença não é tão grande assim, porque dilui, né, em referente ao ano inteiro, mas dá um errinho também. Então, sempre recomendo utilizar a segunda ali em vez da primeira.
Agora eu vou utilizar essa segunda função aqui e vou fazer o quê? Eu vou colocar uma outra variável aqui que vai representar o meu percentual, tá? Então, ó, Shift Enter aqui, o backspace, né? Que é o delete, ali como se fosse o delete. Vem para cá. E vou criar uma outra variável aqui, ó, chamar var. Vou chamar ela também de year over year. Como vocês podem ver, tá? Você pode criar a variável com o mesmo nome em medidas diferentes, porque elas não se comunicam, tá? Você não consegue chamar uma variável de uma outra medida. Ó, igual a divide. Eu vou fazer a mesma coisa da outra medida lá, tá? Então, eu vou chamar aqui de novo, ó, sun, produção, essa daqui, fecha parênteses, menos produção anterior, tá? Que é o valor que a gente encontrou ali do ano anterior, né? Vírgula. Produção anterior novamente. Fecha parênteses. E agora eu vou vir aqui em return. Vou excluir isso daqui. E vou colocar o year over year de novo aqui. Agora eu vou dar um enter. E como vocês podem ver, aqui deu 0, né? Mas eu tenho que alterar aqui para percentual primeiro. Só vou alterar para percentual, já apareceu os valores. E agora eu vou colocar 2 casas decimais para ficar igual. Beleza? Ó a diferença que deu aqui, ó, no caso do mês, ó. Tá vendo, ó? Menos 93 com a primeira medida que criamos e 13% em relação à segunda medida que criamos. Então o erro é gigantesco se você utilizar esta daqui em relação a essa daqui. Então tomem cuidado na hora de vocês utilizarem. Quando é em relação ao ano, que é o valor do ano inteiro, não faz muita diferença. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui no filtro 2025, ó, se você pegar aqui, ó, 24, vai. Ó, menos 2, menos 0,2 e menos 0,2 aqui não deu uma diferença tão grande. Só que quando você está trabalhando no ano parcial, ó, o que acontece? Ó, menos 13 e 0,31. Então, esse é o grande problema. Então, assim, utilizem essa, tá? Vocês podem até utilizar isso aqui caso vocês queiram fazer uma coisa muito específica aí, mas bem sinceramente, eu nunca utilizei ela. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Agora eu só vou criar um cartão e vou colocar os valores ali para vocês, ó. Então, vamos lá, vou criar 2 cartões. Esse aqui. Vou fazer uma coisa mais fácil até, ó. Eu vou vir aqui nessa aba de cá e vou copiar o cartão, porque já está formatado certinho, a gente não perde tempo. Vou colar aqui. Tá vendo que ele colocou ali? Obviamente que eu não vou colocar aquele valor percentual. Por quê? Porque eu vou tirar e vou colocar o que a gente criou, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em compilar. Vou apagar ele. Beleza? Neste caso aqui, eu vou colocar esse do ano mesmo. Depois eu vou modificar essa função aqui. Vou colocar ela aqui dentro, ó. Beleza? Menos 0,02. Eu vou copiar ela para cá de novo. Sim, acho que tá bom. Não se preocupem que eu já vou converter ali em mês e ano para vocês. Ó. Esta daqui, ó, vocês estão vendo que já está no formato de ano. Então, deixa do jeito que está aqui, não mexe nada. Agora eu vou vir aqui e vou copiá-la inteira. Tá? Ctrl C. Vou dar um ESC aqui. Vou criar uma nova medida, ó, medidas. Botão direito aqui em cima, nova medida. Vou copiar e colar aqui dentro, né? Ó, colar aqui dentro. E agora eu só vou trocar aqui, ó. MOM. Vou trocar aqui também para ficar legal, ó. MOM. E aqui MOM. E qual que é o segredo? Aqui, em vez de colocar menos 12, que significa um ano, você vai colocar menos 1, que é um mês só, tá? Caso você trabalhe aí com semestre, por exemplo, você pode botar menos 6 ali, que significa o semestre anterior. Funciona do mesmo jeito, ó. Assim. Tranquilo? Ó, agora eu vou dar um Enter aqui. A medida já foi criada aqui, ó. E eu vou vir aqui, nesse do mês, vou apagar e vou soltar aqui dentro. Ó, o valor deu ali porque eu não formatei ainda, só vim aqui, clica em cima da sua medida, percentual, 2 casas decimais já tá. Ó, e ela já está funcionando corretamente. Então é assim que cria essas comparações de períodos aqui no Power BI, tá? É uma aula bem longa, mas é para vocês entenderem realmente como funciona ali, para vocês não cometerem esse erro que normalmente as pessoas criam a função nesse formato aqui,
Só que acontece esse problema de erro aqui, ó, entendeu? Então vocês têm que tomar muito cuidado ali para não dar esse problema de erro aqui, que é bem comum de acontecer. Eu já peguei bastante dashboard desse jeito aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo aí, se inscreve no canal, curte o vídeo e qualquer dúvida pode deixar aí no comentário. Beleza? Valeu, fui!